Boa noite a todos. É com muita alegria que nós temos a oportunidade de estarmos unidos mais uma vez e nesse momento tão especial pelo qual todos nós estamos passando, nós espíritas entendemos esse momento como uma grande oportunidade que nos é dada no sentido de servir no seu aspecto mais amplo, e eu vou explicar melhor. Mas, como nós sempre fazemos, por recomendação de Kardec, nós vamos começar o nosso estudo relembrando de Jesus, aquele que para nós é nosso modelo e guia, aquele que para nós é a luz do mundo, aquele que nos recebeu a todos em determinado momento, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas, enfim, também das nossas virtudes, porque as temos. Nós temos por hábito falar das nossas dificuldades, falar das nossas fraquezas, mas não podemos ignorar nossas virtudes que temos também. Não somos completamente errados, não é verdade? Só temos também nossas virtudes, nossas qualidades, mas estamos aqui para ampliá-las, para vencermos-nos. Esse é o nosso principal objetivo. E Allan Kardec deixa isso muito claro quando ele fala dos objetivos da reencarnação. Nós não reencarnamos para mudar o mundo. Nós não reencarnamos para mudar outras pessoas. Nós reencarnamos com o compromisso de mudarmos-nos. É que quando estamos aqui, a gente acaba desvirtuando um pouco o entendimento, no sentido de achar que a gente veio para mudar outras pessoas. A verdade é que a gente consegue sim colaborar com a mudança de outras pessoas, mas através dos nossos exemplos. As palavras até podem convencer, mas são os exemplos que arrastam. Então, quando nós mudamos, nós colaboramos com um mundo melhor. Estamos aqui para isso, e Jesus conta conosco. Quando nós falamos de Jesus, nós vamos atrás do seu registro biográfico. Entretanto, o evangelista João, ele nos lembra aquela época, levando em consideração que o evangelho de João possivelmente foi o último evangelho a ser escrito. João termina o seu evangelho, está na última página do seu evangelho, dizendo que mesmo que fôssemos capazes de reunir todos os livros do mundo, não teríamos condições de entender o que foi a vinda de Jesus à Terra, ou de enunciar todos os seus feitos. Nós temos pouquíssimos registros biográficos, basicamente os chamados evangelhos canônicos, muito embora não exista também muita diferença ou significativa diferença entre os evangelhos canônicos e os evangelhos ditos apócrifos. Eu vou explicar isso melhor também. Bom, mas os evangelhos que nós temos por roteiro biográfico, o evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, João, mesmo esses livros apresentam algumas diferenças entre eles. É curioso porque os evangelistas não assinalam a passagem de Jesus da mesma forma. Quando nós pegamos os evangelhos para fazer uma análise criteriosa, logo nas primeiras páginas a gente observa as diferenças que existiam. As diferenças que existiam, por exemplo, o evangelho de Lucas, ele inicia o seu evangelho falando exatamente do nascimento de Jesus. E é o único evangelho que inicia dessa forma, ou que tem o nascimento de Jesus no seu roteiro. Quando nós pegamos o evangelho de Marcos, ele inicia o seu evangelho falando do batismo de Jesus. Quando nós pegamos o evangelho de Mateus, ele inicia o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, numa preocupação muito grande que ele tinha de alocar Jesus como o Messias esperado pelos judeus. Porque para que os judeus reconhecessem Jesus como o Messias, era necessário alocá-lo na tribo de Davi, porque esperavam exatamente um Messias que viria dessa tribo. Então nós vamos ter lá a figura de Mateus expondo a genealogia de Jesus até José, para que os outros judeus pudessem reconhecê-lo como o Messias aguardado. E João é o evangelho para nós espíritas, o evangelho mais especial, porque é o evangelho mais espiritualizado. Observem, um se preocupou em iniciar o seu evangelho relatando o batismo de Jesus. Outro se preocupou em falar do nascimento de Jesus. Outro se preocupou exatamente com a genealogia de Jesus. João não. João apresenta um Jesus espiritual. O evangelho de Jesus diz o seguinte, que no princípio ele era o verbo e ele estava com Deus. Ele era o alfa. Antes do céu e da terra, ele aqui já estava conosco. Ele apresenta um Jesus espiritual. Além daquele Jesus, daquele judeu revolucionário,
daquele personagem histórico, daquele homem. João tenta colocá-lo, então, como realmente a figura divina, mostrando que, antes do céu e da terra, Jesus já estaria aqui conosco, com Deus. Em algum momento nos receberia a todos. Então, os evangelhos apresentam pequenas diferenças. Outro exemplo que eu podia citar rapidamente é uma passagem que todos nós conhecemos, a ida de Jesus a Jericó, por exemplo. Nós sabemos que na ida de Jesus a Jericó, lá ele encontra um cego, e é uma das passagens mais comuns. Todo mundo conhece ou já ouviu a passagem do cego de Jericó, chamado Bartimeu. Quando nós vamos buscar essas passagens, essa mesma passagem em diferentes evangelhos, um evangelista afirma que Jesus teria encontrado esse cego à entrada de Jericó. Outro afirma que foi quando Jesus estava saindo. Mateus, curiosamente, fala que não era um cego só, eram dois. Então existem pequenas diferenças, mas que não são significativas, porque não muda a mensagem. Exatamente por serem pessoas diferentes, assinalam a mensagem de forma diferente, assinalam o acontecimento, a história. E nós sabemos, inclusive, que 2 desses evangelistas não conheceram Jesus ou não conviveram com Jesus. Apenas 2 caminharam ao lado de Jesus. Mas o mais importante é nós entendermos que, embora existam pequenas diferenças, não são significativas a ponto de mudar a mensagem. A mensagem permanece, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem do servir, como se nós pudéssemos pegar todo o registro biográfico de Jesus e tentar sintetizá-lo em algumas palavras. Com certeza, o servir, o amar, seriam as palavras que primeiramente viriam à nossa mente. Mas as passagens mais importantes nós entendemos que eram tão importantes que todos os evangelhos registraram. Existe uma passagem muito curiosa que eu tenho certeza que todos nós já estudamos também, e que está nos 4 evangelhos. É verdade que alguns evangelistas registraram com mais detalhes. Por exemplo, Lucas. Lucas ele registra com uma abundância de detalhes, mas eu vou seguir na narrativa de Marcos. Essa passagem ela começa mais ou menos assim. Diz que Jesus teria virado para os seus discípulos e dito para os seus discípulos que ele precisava se isolar. É curioso porque nós encontramos isso com frequência nos evangelhos. E com muita frequência, Jesus se colocava em oração, o que por si só já é uma grande lição para nós, porque ele mesmo necessitava de algum refazimento, coisa que nós não fazemos. Quantos aqui param no seu dia a dia para orar, por exemplo, ou para meditar? Jesus, que é o que é, ele parava. Jesus, sendo ele quem era, parava para meditar, parava para orar, mostrava que ele mesmo tinha necessidade de algum refazimento. Então ele vira para os seus discípulos e fala que tem a necessidade de se afastar um pouco da multidão, de buscar um deserto. Então ele entra numa barca e cruza o lago. Acontece que quando ele fala isso, algumas pessoas escutam. E o evangelista Marcos vai dizer que muitas pessoas rumaram através das estradas, através de trilhas, para onde Jesus estaria. E pasmem, quando Jesus chega nessa região desértica, uma multidão já o aguardava. Segundo o evangelista Marcos, já eram 5.000 pessoas, e ele não contava mulheres e crianças, era uma multidão. Eu, sinceramente, imagino que seria assim, inclusive, nos dias de hoje, porque Jesus era para aquelas pessoas uma esperança. As pessoas ouviam falar de Jesus como aquele que disseminava, aquele que semeava a esperança no coração das pessoas e as curas. Num tempo em que a medicina ela era muito arcaica, muito primitiva, as pessoas ávidas pela cura do corpo físico, as pessoas ávidas por terem um divisor de águas, viviam a fome, porque quando nós falamos da fome, nós temos que lembrar que os judeus estavam sob o jugo romano, que lhe cobrava alta quantidade de impostos, eram pessoas que viviam desesperançosas. Então eles viam na figura de Jesus esperança, pelo amor de Deus. E quantos de nós não caminhamos buscando esperança? As estatísticas mostram, por exemplo, a quantidade de pessoas ansiosas. É desesperança. É desesperança, naturalmente, então não seria diferente nos dias de hoje. As pessoas iam onde Jesus estivesse. Então o evangelista Marcos relata que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, já estavam aguardando Jesus naquele deserto. Era uma região desértica. Jesus, então, que busca o deserto para se refazer, para meditar, para orar, ele aproveita a oportunidade, então, para disseminar a mensagem. Observem.
Ele sai pedindo para ficar a sós, para que ele pudesse orar. Mas quando ele vê a multidão, naturalmente que ele não iria abandonar a multidão. Ele imediatamente muda seus planos. E ele começa então a disseminar no meio da multidão as mensagens da Boa Nova. Num determinado momento, seus discípulos, toda essa narrativa está no Evangelho de Marcos. Num determinado momento, seus discípulos se aproximam de Jesus preocupados e falam: Mestre, dispensa a multidão. Eles não podem permanecer aqui mais, porque não tem alimentos para todo mundo. É uma região desértica, não tinha alimentos. Dispersa, porque vai anoitecer, como é que nós vamos alimentá-los? Olha o que Jesus responde aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Os seus discípulos então se organizam. Marcos fica tão preocupado que ele chega a fazer um cálculo. Ele diz assim: nem se nós tivéssemos 200 denários, nós não teríamos condições de alimentar toda essa multidão. Até porque não teriam onde comprar, é uma região desértica. Então eles ficam desesperados, mas se organizam porque obedecem a Jesus. Imediatamente eles se organizam, descobrem que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Levam esse alimento para Jesus, para que Jesus possa abençoá-lo. E quando eles começam a distribuir esses alimentos, eles observam então que os alimentos se multiplicam. É curioso que Marcos fala então que eles organizam as pessoas em grupos de 50 e 100 e começam a distribuir os pães e os peixes abençoados por Jesus. De forma que todas aquelas pessoas teriam se fartado, reparem, isso está nos 4 evangelhos. Todas aquelas pessoas teriam se fartado a ponto de sobrar migalhas em cestos. O mais curioso dessa passagem, não sei se todos percebemos, foi a frase de Jesus aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer, mestre. Eles não têm o que comer, passarão fome. Jesus não disse: eu vou dar de comer para eles então. Jesus não disse: traz qualquer coisa que eu multiplico. Não, ele disse: é tarefa de vocês, façam que eu abençoo. O pouco com Jesus é muito. Aquelas pessoas se organizaram na obediência que eles tinham, se organizaram mesmo sabendo que 5 pães e 2 peixes, lucidamente, matematicamente, seria impossível, mas aconteceu, era a certeza que eles tinham. Eles tinham tanta certeza que 5 pães e 2 peixes foram suficientes, levaram para que Jesus abençoasse. Observem, começa vocês, dai-lhes vós de comer, é tarefa de vocês. Jesus não disse que era ele quem ia alimentar as pessoas, eram os seus discípulos. Ele delegava essa tarefa aos seus discípulos. Os seus discípulos, mesmo sem saber como, começaram. E Jesus terminou para eles. Perceberam? O nome disso é a fé, é a determinação. Dai-lhes vós de comer. E se essa frase de Jesus, de alguma forma plasmada no céu, pudéssemos ouvi-la nos dias de hoje, nós começamos a meditar. Se nós nos candidatamos a sermos seguidores de Jesus, na mensagem espírita, se nós nos candidatamos a ser, como está no Evangelho Espírita, os trabalhadores da última hora, essa frase fala para nós: dai-lhes vós de comer. Façamos, porque vai dar certo. Mesmo que nós não tenhamos, Deus abençoa. O pouco com Jesus é muito. Jesus falava aos seus discípulos: façam. E eles não tinham, mas fizeram mesmo assim. Jesus chegou junto, naturalmente. Ele chegou junto, porque ele sabia, naturalmente, que 5 pães e 2 peixes não eram suficientes, talvez nem para um, se for uma pessoa muito gulosa. Então, faz que eu abençoo, dai-lhes vós de comer. E essa frase tem que estar em nossas mentes, se nós nos candidatamos a sermos seguidores de Jesus. Dai-lhes vós, é tarefa nossa. Jesus, então, dizia que aqueles que lhe seguiam, eram eles quem tinham a tarefa de servir. Nós vamos encontrar algo semelhante, por exemplo, no último diálogo de Jesus com Simão Pedro nos Evangelhos. Nós vamos encontrar Jesus virando para Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, Bar Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Era a tarefa que ele deixava ao discípulo. Pedro, Bar Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, Bar Jonas, tu me amas? Pedro chateado. Era a terceira vez que ele fazia a mesma pergunta. Pedro fala: tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu que consegue ler aquilo que eu trago no coração, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E o que seria o apacentar as ovelhas? Se não o servir, levar paz. Levar paz ao esfaimado de toda a ordem. Porque quando a gente fala em esfaimado, a gente pensa no pão físico. Mas é o momento de nós distribuirmos outros tipos de pães. Porque não existe só a fome física, existe a fome de afeto, existe a fome de atenção, existem tantas formas no indivíduo
do indivíduo sentir fome. E se Jesus é o pão da vida, vamos distribuir desses pães. Vamos lembrar agora do diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana. Usando, inclusive, não o Evangelho, mas usando Humberto de Campos no livro Boa Nova. Já leram? Essa passagem é muito linda. Diz que Jesus teria dito assim para a mulher samaritana. Quando ela chega ao poço de Jacó, o patriarca Jacó construiu um poço na antiga Jerusalém, que ficava exatamente em Sicar, na Samaria. Aquela região foi dominada, eles então transferiram o templo para Jerusalém, para Nova Jerusalém, onde ficou até a sua destruição, onde hoje nós já temos o Muro das Lamentações. Mas então nós sabemos que lá, naquela região, foi construído um poço. Eu tive curiosidade, procurei no Google Maps. Vocês sabem que esse poço está assinalado até hoje? Podem procurar. Então é um poço construído pelo patriarca Jacó, para que as pessoas pudessem se abastecer de água. E chega uma mulher ao meio-dia carregando um cântaro. Naturalmente ia buscar água. Jesus vira para ela e lhe diz: mulher, dá-me de beber. Ela vira surpresa e diz: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Porque os homens não falavam com mulheres na rua. Tem recomendação, está aí Deuteronômio, podem consultar. Recomendava-se que mulheres andassem 20 passos atrás de um homem, nem do lado podia andar. Então dirigir a palavra muito menos, né? Era uma cultura muito machista. Mas como sendo eu mulher samaritana, você vem me pedir água? Porque os judeus também não falavam com os samaritanos. Exatamente porque os samaritanos ocuparam aquela região depois que os judeus foram escravizados na Babilônia. Por mais que os samaritanos tivessem adotado o judaísmo, os princípios judaicos, eles eram muito rechaçados por puro preconceito, por serem mestiços. Bom, enfim, olha o que Humberto de Campos fala. Humberto de Campos fala que Jesus teria dito assim para a mulher samaritana: ah, se tu soubesses quem é que te pede, era tu quem mo pediria. E a água que eu tenho para te dar é a água da fonte viva, e quem dela bebe não volta a ter sede, e se converte em fonte, descedentando aqueles que cruzam seu caminho. O ninho, o poço, que agora tu vens beber água, ele um dia vai secar, e pode se transformar num covil de lobos ou num ninho de serpentes, mas a fonte da água que eu te ofereço, ela não vai secar jamais. Que lindo, né? Então Jesus falava exatamente da mensagem. Jesus falava da mensagem que se nós nos candidatamos a segui-lo, nós temos que servir. Porque servindo, nós conseguimos recolher ou concentrar os princípios da doutrina espírita. Os princípios da doutrina espírita são a reforma íntima e a caridade. A reforma íntima, que nada mais é do que a caridade para conosco. E a caridade para com os demais, não é isso? Então o princípio maior da doutrina espírita é a caridade. A reforma íntima, que é a caridade para conosco. E a caridade, no sentido mais amplo, a caridade é o amor posto em movimento. Porque o amor é abstrato. Sendo abstrato, nós não temos condições de alimentar ninguém com amor. Quem acha que isso é possível está equivocado. O amor é abstrato. Agora, quando o amor ele se transforma em ação, ele se materializa, ele passa a se chamar caridade. Então nós somos chamados a servir a partir do momento que nos candidatamos a sermos cristãos ou sermos espíritas, que os espíritos nos ensinam é a mesma coisa, sermos cristãos ou sermos espíritas. Então se nós nos candidatamos, temos que servir. É esse o princípio básico. É para isso que estamos aqui. É para isso. Nós vamos engatinhando. Hoje um pouco, amanhã um pouco mais. Um dia, quem sabe, conseguiremos fazer mais ainda. Mas é necessário darmos os primeiros passos. E quando nós falamos em servir, é servir no sentido mais amplo. Porque por muito tempo nós alimentamos essa ideia de que a caridade era dar coisas. Isso não é verdade. Caridade não é dar coisas. Caridade é dar-nos. É algo que vai além daquilo, não é apenas o pão. Não estou dizendo que não devemos dar o pão. Não é apenas o pão. É que além, ao lado daquele pão, que vai também os nossos sentimentos mais sinceros, de que aquela pessoa supere a dificuldade que ela está passando. É de se colocar no lugar do outro. E já que nós estamos falando nesse mês, nessa temática tão importante, que é o chamado Setembro Amarelo, que é um mês que nós escolhemos para debater um assunto. Já que nós não temos condições de trabalhar esse assunto durante o ano inteiro, então instituiu-se um mês para que nós pudéssemos trabalhar esse assunto, que é um assunto emergencial, que é exatamente a problemática do suicídio. E foi um tema muito preocupante até no tempo de Allan Kardec. Ele tinha uma preocupação muito grande com o suicídio, tanto é que nós vamos encontrar essa temática na Revista Espírita sendo trabalhada diversas vezes.
E quem teve a oportunidade, inclusive, de ver seu filme, você vai observar que ele já no seu registro biográfico usado no filme, ele tinha uma especial preocupação com aqueles que tentam fugir da vida de onde não se foge. A pessoa que ela está mergulhada em dor e só consegue fazer isso quem sente dor. Eu digo isso porque é importante nós atentarmos para que a gente não faça avaliações preconceituosas no sentido de achar que aquela pessoa que às vezes está envolta nessa aura, ela está fazendo por aparecer. Tem gente que pensa dessa forma. E era um conceito que a gente alimentava até bem pouco tempo. Na verdade, só pensa em fugir da vida quem sente uma dor que nós não temos condições de compreender. Então não julguemos. No campo da psicologia, falo isso porque tenho uma filha acadêmica de psicologia, existe algo chamado primeiros socorros psicológicos, que é exatamente para atender a pessoa em determinados momentos específicos. E existe um treinamento para atender um indivíduo exatamente quando ele está no chamado impulso suicida. Sabe-se que o indivíduo que está no impulso suicida, se ele recebe a atenção necessária naquele momento, você consegue então retardar ou até fazer com que o indivíduo mude de ideia. E é necessário que isso seja algo contínuo. Então, nós estamos falando nesse momento, nesse mês, nós estamos falando dessa problemática do suicídio. E antes de nós falarmos sobre o que nós espíritas podemos fazer, eu vou tentar explicar um pouco o que seria o suicídio na ótica espírita, embora eu tenha certeza que já tenha sido um tema amplamente debatido, já que estamos dedicando um mês a esse assunto. Mas nós espíritas sabemos, através de todos os autores espirituais que trabalharam esse assunto, que o suicídio é sempre motivo de muito sofrimento. Que não existe fugir da vida ou cessar as dores. A pessoa que tenta fugir da vida dessa forma, o faz porque está desesperado. Mas a verdade é que a dor que aquele indivíduo sente não cessa com o suicídio. Ela se multiplica. Ou seja, o suicídio é um engodo. É uma mentira. Que nós que sabemos disso temos por obrigação falar para as pessoas que não existe fugir da vida. Porque além dessa vida, a vida existe em plenitude. Porque nós não somos seres materiais tendo uma pequena experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma pequeniníssima experiência material. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Da forma que eu não sou Guilherme, eu estou Guilherme. Eu sou um ser espiritual. Somos todos irmãos espiritualmente falando. Entretanto, todos nós temos a necessidade da experiência física para que nós possamos, através das provas e expiações, das dificuldades que nós encontramos na reencarnação, nós possamos ir lapidando os nossos sentimentos, para que nós possamos nos melhorarmos, é o nosso objetivo. Então, não existe fugir dessa vida, porque além dessa vida, você acorda para a verdadeira vida. E não tem ninguém que tenha tentado fugir da vida pelas portas fictícias do suicídio que não tenha multiplicado a sua dor. Não existe fugir da dor. Não existe fugir da dor. E eu entendo que existem pessoas extremamente desesperadas e que ao ouvirem o que eu estou dizendo não lhes conforta em nada, pelo contrário, aumenta o seu desespero. Porque tirar a vida ou cessar a vida talvez fosse a última esperança que aquele indivíduo enxergava. Então, quando nós falamos com os indivíduos que estão nessa aura, chamada aura suicida ou impulso suicida, o indivíduo que está envolto nessa realidade, ele tem toda uma necessidade especial que a maioria de nós não sabe atender. Não sabemos atender. Nós não sabemos nem conversar, na maioria das vezes, com as pessoas que estão vivendo essa realidade. Por exemplo, o primeiro passo é não julgarmos jamais a dor do outro. Porque existe uma tendência nossa de diminuir um pouco a dor do outro. Ah, você está passando por essa dificuldade? Poxa, mas eu conheço uma pessoa que passa muito mais e tem 3 filhos. Pronto, você diminuiu a dor do outro. Nós não temos como sentir a dor que o outro sente, como é que nós vamos diminuir? Nós não temos, cada um passa pela dificuldade de uma forma diferente. Ah, você está fazendo isso porque você naturalmente quer aparecer. Tem um ditado que as pessoas usam, extremamente equivocado, que diz o seguinte: quem quer cometer suicídio não fala. E não é verdade. Estatisticamente, as pessoas que estudam o assunto mostram que 70%, a maioria, né, das pessoas que cometeram suicídio avisaram muito antes. Só que as pessoas ficam nessa. Ah, é frescura. Ah, não vai fazer. Então, o que se recomenda? A primeira coisa que nós temos que fazer é estarmos ao lado dessa pessoa verdadeiramente. E isso para nós espíritas é tão importante. Sabe por quê? Porque nós costumamos ajudar, não costumamos? É nosso objetivo. Fora da caridade não há salvação. Cunhou Allan Kardec como nosso lema. Então nós temos por hábito achar
que nós fazemos a caridade quando alguém deixa um alimento aqui no centro e a gente tem a oportunidade de levar esse alimento para uma pessoa carente. Ou seja, a gente, às vezes somos nós, inclusive, que depositamos o alimento ali. A gente acha que nós estamos fazendo a caridade quando nós estamos na sala de paz, com os nossos sentimentos mais nobres, mais enobrecidos, com muita sinceridade. Mas você parar para pensar que tudo isso é muito fácil? De fato, nós não estamos dando nada que é verdadeiramente nosso. Quando nós alimentamos alguém, aquele alimento não é nosso. Foi deixado na cesta de donativos por alguém, ou mesmo sendo nosso, era algo que nos sobrava. Quem aqui fez algum tipo de privação para colaborar com a campanha do quilo? Agora, quando nós damos nosso tempo, nós estamos dando algo que verdadeiramente é nosso. Quando nós nos preocupamos com alguém, damos nossa atenção para alguém, é algo verdadeiramente nosso. É a caridade na sua essência mais pura. Porque o nosso tempo é algo que nos pertence. E eu digo mais, os Espíritos vão nos dizer que o nosso tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. Sabe por quê? Que dia é hoje? 17? 18? Nós estamos então no dia 18 de setembro de 2020. Ué, vai ter outro 18 de setembro, não vai? Nunca mais vai ser 2020. Vai ser. Nunca mais. Perdeu já era. O tempo é algo que a gente pode perder de fato. A gente não perde mais nada nessa vida a não ser o tempo. Nós não perdemos, por exemplo, quem nós amamos. Nós não perdemos pessoas. Nós não perdemos nem coisas porque elas não nos pertenciam. As coisas não são ofertadas em empréstimos. Mas quando a gente vai daqui, a gente não leva. Então não é nosso. Agora o tempo é nosso. E o que nós fazemos no nosso tempo nos pertence. E dedicar o nosso tempo por alguém é algo que verdadeiramente poucos fazem. E é uma grande oportunidade de estarmos juntos. Então a primeira recomendação que profissionais da psicologia fazem é que se faça uma rede de amigos, uma rede de pessoas dispostas a se envolver amigos, familiares, porque existem pessoas que às vezes estão debaixo do mesmo teto que a gente, vivendo essa realidade. Vamos nos importar, vamos conversar, vamos estar presentes. Vamos fazer então, primeiro, essa rede de solidariedade. Segundo, ajuda profissional. Nós temos, por mau hábito, inclusive, algo cultural na população brasileira. A ideia de que só busca auxílio terapêutico, auxílio médico, auxílio psiquiátrico, só quem é maluco, não é isso que passa na cabeça da gente? E não é verdade, não é verdade. É necessário alguns medicamentos que mexem com a química cerebral que o indivíduo está naquele momento. Ele não consegue realmente se animar. E é necessário algo que mexa no quimismo cerebral. E eu tenho que lembrar que nós somos espíritas. Se nós somos espíritas, nós seguimos a ciência. E é uma recomendação, então, que se busque auxílio profissional sem preconceito. O auxílio, então, psiquiátrico e o auxílio psicológico, terapêutico. Os dois profissionais, então, eles vão auxiliar para que o indivíduo consiga encontrar forças para sair dessa e o mais importante, o auxílio espiritual. Olha o que nós vamos ver na literatura espírita. Os espíritos vão nos dizer, então, que quando o indivíduo ele está envolto nessa aura suicida, invariavelmente existe influência espiritual. Invariavelmente, não necessariamente de algozes do passado, naqueles processos obsessivos como nós conhecemos, mas quando o indivíduo desanima, ele começa a atrair para junto deles espíritos que vibram nessa mesma sintonia. E nós sabemos então que é necessário desvincular esses personagens para que o indivíduo consiga respirar energeticamente, arfar novos ares, se restabelecer. Então entra a oração, o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é uma ferramenta para nós espíritas tão importante, mas tão importante, levarmos então essas energias positivas que nós sorvemos na casa espírita para dentro dos nossos lares. E nós falávamos ontem, num estudo que nós fizemos em Paracambi, nós falávamos ontem a quantidade de privilégios que essa pandemia está nos proporcionando. Um deles é exatamente de não podermos vir à casa espírita, porque nós somos obrigados a levar a casa espírita para os nossos lares, através das lives, por exemplo. As pessoas estão assistindo em casa. Então, aquelas pessoas que não se reuniam para fazer a leitura do Evangelho, nesse momento estão, porque elas sentem um pouco do centro espírita dentro, já que nós não temos condições de ir ao centro espírita, vamos trazê-lo para dentro de casa. Recomendamos que as pessoas, no momento da live, botem sua garrafa d'água, aproveitem para acompanhar a oração. Estamos levando o centro espírita para dentro de casa. Curiosamente, não sei se vão se lembrar, mas desde o tempo de Jesus já havia esse questionamento. Nós vamos lembrar daquele mesmo diálogo com a mulher samaritana. Ela, quando reconhece que Jesus é um profeta, que a princípio ela não reconhece,
Já leram essa passagem? Então vou narrar. Se não leram, eu vou narrar. Jesus vira para essa mulher, que nós não sabemos o seu nome, e fala assim, vai chamar teu marido? E ela fala assim, agora eu sei que você não é um profeta. Porque ela não tinha marido, Jesus teria errado. Então Jesus vira para ela e fala assim, dissestes bem, porque o quinto que mora contigo não é teu marido. Ou seja, ela já estava morando com uma quinta pessoa com quem ela não era casada. Quando Jesus revela segredos da sua intimidade, ela então reconhece, agora eu vejo que tu é um profeta, porque o quinto que mora contigo não é teu marido. Então, assim que reconhece Jesus como um profeta, ela resolve fazer uma consulta. Ela resolve a oportunidade de buscar uma pessoa mais esclarecida para tirar algumas dúvidas. Então ela pergunta a Jesus assim, onde é que nós devemos adorar a Deus? Será no monte, que eu esqueci o nome agora? Porque os samaritanos tinham o hábito de adorar a Deus no altar da natureza. Era um monte. O nome é meio complicadinho, minha memória realmente não vai lembrar. Ou nós devemos ir a Jerusalém. Oi, o senhor falou? Ou nós devemos ir a Jerusalém. Onde nós devemos adorar a Deus? Lá no monte? Ou em Jerusalém, no templo construído por Salomão? Jesus vira para ela e fala assim, tempo virá que Deus será adorado em espírito e verdade. Na nossa intimidade. Nós temos que trazer a instituição espírita onde quer que nós estejamos, no nosso lar. Porque quando ela tiver que fechar as portas, nós vamos ficar como? A deriva. Então nós temos que aprender a cultivar o Evangelho em nosso lar. Nós temos que aprender a cultivar o Evangelho no transporte público. Mas voltando ao assunto anterior, então nós temos diversas formas de atender as pessoas que estão vivendo esse momento. Guilherme, mas não devem ser muitas não. Também não é o que a estatística mostra. Até porque, quando isso acontece, dificilmente nós sabemos o motivo. As famílias não revelam. Nós sabemos estatisticamente, de pessoas que estudam isso, que a cada 40 segundos alguém tenta. Eu posso dizer que em 2 minutos 3 pessoas tentaram. Eu posso dizer que até o final do nosso estudo, umas 40, 50 pessoas terão tentado. Então é algo que está muito presente na nossa sociedade. Inclusive, de alguma forma, João já sabia, porque ele cita isso no Apocalipse. O que ele chama de final dos tempos, que nós chamamos de transição planetária. Ele falava da quantidade de pessoas que desanimariam da vida, que buscariam fugir da vida, está lá no Apocalipse. Inclusive, João já nos alertava, e nós estamos vendo isso, o número de crianças que também estão buscando essa realidade terrível. Então que nós estejamos atentos. Vamos aprender a olhar as pessoas à nossa volta nos olhos, nos importar e conversar. Mas eu não gosto, Guilherme, eu não me sinto à vontade. Pensamos. Vamos aprender a nos importar com as pessoas, sem conversas superficiais. Vamos saber como é que você está verdadeiramente. Quando alguém pergunta como é que você está, na ponta da língua a gente responde, estou muito bem. Porque a gente sabe que aquela pessoa não quer de fato saber como é que eu estou na minha intimidade. É algo só para ser educado. Vamos então querer saber verdadeiramente como é que as pessoas estão. Vamos tentar descobrir como é que as pessoas estão passando. Como é que tem sido esse momento de quarentena. Gente, eu vi uma estatística terrível na televisão. Num desses programas jornalísticos, dizendo que as pessoas que sofrem de depressão, 70% delas têm seus sintomas acentuados nesse momento. E a quantidade de pessoas que estão vivendo problemas relacionados à ansiedade. Então, meus irmãos, é hora de servirmos. Estamos sendo todos nós convocados. Não estou convocando ninguém a sermos irresponsáveis ou a diminuirmos a doença, porque se fosse algo pequeno não pararia o mundo. Não estou dizendo que nós devamos ser irresponsáveis, mas nós todos temos condições de dar atenção a mais alguém, nem que seja por intermédio dos meios digitais, porque todos nós estamos de alguma forma conectados digitalmente. Vamos ligar para perguntar como você tem passado. E fala como tem sido os seus dias, como tem sido a sua vida. Vamos ter fé em Deus, estamos juntos. Podemos sim um dia combinar, já que você está sem tempo nesse momento, para que nós possamos botar os assuntos em dia, vamos nos importar com as pessoas, porque já estamos repletados de superficialidades, de assuntos superficiais. Vamos conversar. Não estou convocando ninguém a bater na porta de ninguém, não, pelo amor de Deus, não é isso. Não façam isso, porque não é o momento. Mas que nós temos diversas formas de ajudar, de com mensagens positivas, o Evangelho no lar. Vamos nos lembrar do valor da oração, se não fosse importante.
Nós não teríamos a oração sendo trabalhada em um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, e em 2 momentos do Evangelho segundo o Espiritismo. É algo muito importante. Se a oração não fosse importante, Jesus não buscaria os desertos para orar todos os dias. Jesus não buscaria os desertos para orar todos os dias. Confiemos na oração. Estamos num mundo de provas e expiações. Grande oportunidade de trabalho para todos nós. Nós, normalmente, temos por hábito escolher trabalho. Vamos deixar que o trabalho nos escolha. Vamos aproveitar essa oportunidade. As pessoas que cruzam nossos caminhos, as pessoas que estão debaixo do mesmo teto, e as pessoas que estão debaixo do mesmo teto ainda têm algo de muito especial, não é isso? Elas não estão debaixo do mesmo teto à toa. Não estão. Nós temos que nos perguntar diariamente: qual é o meu compromisso com aquela pessoa? Porque naturalmente as pessoas não estão por acaso debaixo do mesmo teto. A reencarnação e as famílias, as células familiares, são grandes oportunidades expiatórias para todos nós. Aquele com quem nós mais temos dificuldade de lidar tem que ser os primeiros a serem lembrados nas nossas orações, porque nós não estamos reunidos à toa. São princípios da doutrina espírita muito básicos. Esses princípios todos são trabalhados desde os primórdios da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho Espírita. As famílias. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o convite que estamos todos recebendo de servir nesse momento, com muito otimismo. Vamos servir com muita alegria e vamos nos importar com as pessoas. Só concluindo o que eu havia começado a falar sobre os primeiros socorros psicológicos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós identificamos em nossa família, por exemplo, alguém que esteja vivendo essa realidade, é tentarmos fazer uma rede de amigos e familiares, para que aquela pessoa passe o menos tempo possível sozinho. Nós sabemos, isso inclusive foi um dos princípios usados na criação do CVV, o indivíduo ele tem um chamado impulso suicida, e esse impulso não dura muitos minutos. Se você consegue libertar o indivíduo desse impulso, você consegue dar a vida mais algumas horas, mais alguns dias. E você faz isso com uma conversa, estando presente. Então, às vezes a gente fica se perguntando como é que pode uma pessoa do outro lado da linha telefônica conseguir fazer com que o indivíduo não queira se matar. Exatamente porque ela consegue retirar, e ela é treinada para isso, existe um treinamento. Todos nós podemos ser voluntários no CVV, tem um treinamento para isso. E o objetivo é tirar o indivíduo do impulso suicida, porque depois que ele sai, você garante para ele mais um dia de vida. Perceberam? Então, é necessário que nós tenhamos em mente isso, que nada é em vão, depende de algum esforço de nossa parte. Façamos uma rede de amigos, de familiares, que se importam com aquela pessoa. Busquemos imediatamente um auxílio profissional. Não podemos olvidar da importância do auxílio profissional, de um auxílio de um psiquiatra e de um terapeuta, os dois se completam. E o auxílio espiritual. Vamos levar o Evangelho, a oração, vamos trabalhar dessa forma e vamos ter muito cuidado ao falarmos do suicídio. Vou explicar por quê. Nós criamos um mito de que não se conversa sobre isso. Engraçado que até algumas pessoas espíritas têm medo de falar disso, o que é um absurdo, porque nós sabemos que a morte não existe. As pessoas têm medo de falar de suicídio porque acham que falar de morte atrai morte. Gente, se algum espírita falar isso, é um absurdo. É um absurdo muito grande. Mas nós devemos conversar sim, principalmente sem medo de falarmos dos conceitos espíritas. Olha o que o Emmanuel fala. Tem um livro na literatura espírita que eu gosto muito, chama-se O Consolador, todos nós já lemos. Algumas casas espíritas até fizeram estudos, e eu tive a oportunidade de participar na Casa de Maria. Emmanuel fala sobre a questão das famílias, né? Como é que você fala para quem não quer ouvir? Emmanuel fala que quando nós chamamos a atenção de um filho, por mais que o nosso filho não queira ouvir, você deve insistir, mesmo que te chame de chata, porque você não está falando para o corpo, você está falando para a alma, e a alma registra. Impressionante, né? A alma registra de alguma forma. Então fala, meu filho, com muita paciência, com muito carinho, insistamos. Sem medo de ser chato. Quem tem medo de ser chato? Pelo amor de Deus, chato é o filho. Vamos lá, vamos acreditar, vamos insistir. Vamos lá, em água mole e pedra dura. Nós não temos condições de determinar o destino do nosso filho, isso é a opção dele. Mas nós fazemos a nossa parte. Não necessariamente sairemos vitoriosos, mas com a consciência tranquila, talvez. Então, meus irmãos, vamos falar. Vamos falar para as pessoas, olha, isso não existe a morte. A morte, a vida continua. E quando nós falamos de suicídio, normalmente nós falamos de forma equivocada. Perceberam?
As pessoas que falam, falam de forma equivocada. Existe uma tendência cultural nossa a colocar glamour em suicídio. Quando nós falamos de poetas que cometeram suicídio, Kurt Cobain, e esses personagens todos, nós não podemos esquecer que eram todos toxicômanos. Perceberam? A gente tem uma mania de romantizar o suicídio, isso não é verdade. Eu quero pessoas muito sensíveis. Não. Tem pessoas sensíveis demais que não necessariamente se matam. Nós não podemos esquecer que eram toxicômanos. Então vamos tomar cuidado para não romantizar alguns assuntos. Não existe romantizar suicídio, pelo amor de Deus. Mas personagem X, ator Y, ator W, o cantor eram sensíveis, por isso se mataram. Não se mataram porque eram sensíveis. Se mataram porque eram toxicômanos. Então a gente comete equívocos, acaba romantizando um problema muito sério. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.